Fala, galerinha do 8º ano, firme e forte, todo mundo aí acompanhando as aulas, né, pessoal? Espero que tenha todo mundo feito a atividade que eu deixei para vocês na última aula. Só uma correção, o professor falou que era a página 120 a 150, mas na verdade é 120 a 126, tá? Se o professor tiver confundido isso aí com vocês, beleza? Então 120 a 126. Hoje nós vamos corrigir essas atividades aí, que é a última parte da atividade sobre a genética, tá? Introdução à genética. Espero que vocês tenham acompanhado a aula direitinho para a gente poder continuar, beleza? Então hoje nós vamos corrigir esse exercício, tranquilo? Vamos? Muito bem, 8º ano, olha só. Primeira questão fala o seguinte: elabore uma pergunta para a resposta apresentada a seguir, né? Então, no caso aí, pessoal, a pergunta seria: o que são genes alelos, tá? E aqui você tem a resposta. São genes que ocupam o mesmo locus gênico no cromossomos homólogos, sendo que um deles foi herdado do pai e outro da mãe. São responsáveis por determinar a mesma característica biológica do indivíduo, tá? Perdão. Então, galerinha, essa aqui seria a pergunta. Questão 4 fala o seguinte: qual a relação entre cromossomos homólogos e genes alelos, tá? Nós falamos isso aqui na última aula, beleza? Ó, os cromossomos homólogos são pares de cromossomos com o mesmo formato, mesmo tamanho e com genes que determinam as mesmas características, sendo um proveniente da mãe e outro do pai. Acabou de mencionar aqui. Os genes alelos são os que determinam a mesma característica e se posicionam na mesmo locus gênico dos cromossomos homólogos. Além disso, encontra-se em pares, uma vez que os genes é o procedente do pai e outro da mãe, beleza? Então, resposta aqui da questão 4. Questão 5. É possível que um gameta seja heterozigoto? Explique. Um gameta, pessoal, estamos falando dos gametas. Então, não é possível, tá? Por quê? Porque os gametas não apresentam cromossomos homólogos, tá? Então, eles não apresentam cromossomos homólogos ou genes alelos. Cada gameta, por exemplo, que é o masculino e o feminino, né, carrega apenas a metade do material genético presente na célula somática, tá? Então é por esse motivo. Vamos lá. Continuando então, na questão 1 da página 122, tá? Galerinha, só fazendo uma pequena correção, eu falei que dá até a 150, não é, da 120 a 126, tá? O professor falou páginas a mais, perdão. Mas vamos lá, continuando. Questão 1. Cada espécie de animal apresenta um número determinado de cromossomos. Nesse sentido, o homem, o bovino e o equino apresentam números haploides de 23, 30 e 32 cromossomos, ou seja, 23, 30 e 32 cromossomos, respectivamente. Com relação ao número normal de cromossomos autossomos e sexuais de gametas haploides, estamos falando de haploides, e células somáticas diploide, assinale as proporções corretas. Então, quais seriam as proporções corretas? Vamos lá. Primeiro, A1. Uma célula epitelial equina apresenta 62 cromossomos autossomos e 2 sexuais, tá, pessoal? Por que então nesse caso aí você apresenta? Porque você vai ter o quê? Uma célula, né, diretamente, tá, que apresenta essa sequência de 62 cromossomos, tá? Então essa resposta está o quê, pessoal? Essa resposta está correta. Então a 1 está correta. 2. Um neurônio bovino apresenta um cromossomo sexual e 59 autossomos. Nossa, muito mais elevado, né? Não, está incorreto. Então a 2 está incorreta, porque não apresenta isso, né, pessoal? 4. Um leucócito humano apresenta 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais, tá? Então, no caso, o quê? No caso de um leucócito humano. Então, a 4 está o quê? Está correta. Leucócito apresenta, tá?
A8. Um espermatozoide equino apresenta 2 cromossomos sexuais em 30 autossômicos. Já está errado. 30 autossômicos aí fica difícil, né? Então está incorreta. 16. Um ovócito humano apresenta 2 cromossomos sexuais e 21 autossomos, né? Não é, né, pessoal? Aqui você vai ter o quê? Vai ter 22, tá? Então a 16 está incorreta. 32. Um espermatozoide bovino apresenta 29 cromossomos autossômicos e um sexual, tá? Então no caso aqui, ó, do espermatozoide, então está correto. Então o 32 está correto. Então, pessoal, a soma dá o quê? Já até falei a resposta, né? A soma dá o quê? A soma dá 37. Por quê? Porque a 1, a 4 e a 32 estão corretas. Tranquilo? Questão 2. Observe o cariótipo, lembrando que cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos, né? Humano representado a seguir. Então aqui você tem da mulher e aqui você tem o do homem. Compare os cariótipos A e B. O que é um cariótipo? Qual a diferença entre o cariótipo A e B? Então, primeiramente, pessoal, o cariótipo, tá? B é o cariótipo do homem, né? E o conjunto de cromossomos do indivíduo, né? O que é um cariótipo, então? É um conjunto de cromossomos do indivíduo. Então, vamos lá. O cariótipo A é o da mulher e o cariótipo B é o do homem. E o que é um cariótipo? É o conjunto de todos os cromossomos do indivíduo, né? Então, aqui você tem aqui a questão das variáveis, né? 22 aqui, autossômicos e os sexuais. Tranquilo? Então, vamos lá, continuando. 3. Questão 3 fala o seguinte. Relacione os conceitos dos verbos, né, utilizados na genética, né, da primeira coluna com o significado da segunda coluna, tá? Então aqui você tem genótipo, fenótipo, alelo dominante, alelo recessivo, cromossomos homólogos e locus gênio, tá? Aí nesse caso, pessoal, qual seria a sequência aqui correta? Então, primeiramente, expressa-se o mesmo em heterozigose. Quem expressa o mesmo em heterozigose? Tá? Então, alelo o quê? Alelo dominante, tá? Pareia-se durante a meiose. Você tem o quê? O cromossomos homólogos. Depois, conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo, né? Então, conjunto de características funcionais do indivíduo. Nós temos o quê? O fenótipo. Depois, local ocupado pelos genes nos cromossomos, né? Você tem o quê? Você tem o locus gênico. Constituição genética do indivíduo. Você tem o quê? O genótipo. E nesse caso, expressa apenas em homozigose. Você tem nesse caso aqui, né, que expressa somente em homozigose, você tem, tá, o alelo recessivo. Tranquilo? Então a sequência que nós temos é qual? 3, 5, 2, 6, 1 e 4. Então vamos lá. 3, 5, 2, 6, 1 e 4. Alternativa D de dado. Tranquilo? Questão 4. Considere as células de um mamífero hipotético e esquematize com seus cromossomos. A célula apresenta o que? Pertence a um organismo do sexo o que, pessoal? Que você pode ver aqui que você tem um cromossomo aqui que já define isso, né? Então aqui, ó, XY, vocês sabem o que é, tá bom? Então se é XY, vamos lá. Primeiramente, já vou descartar todos esses três aqui iniciais, porque é XY. E aqui eu falo, masculino apresenta 4 cromossomos sexuais. Aí não, já não é, né? Masculinos apresenta 2 cromossomos sexuais. Então a alternativa correta é a E. Tranquilo? Então essa é a alternativa correta. Continuando. 5. O par de genes alelos é responsável por determinar, né, uma dada característica do indivíduo. Uma dada característica de um indivíduo, desculpa. Mas pode condicionar aspectos diferentes para a mesma característica, como por exemplo o lóbulos da orelha, né? Vimos que ele pode ser preso ou solto. Explique com os genes alelos se expressam
comparando indivíduos homozigoto e heterozigoto para a mesma característica, né, pessoal? Então, primeiramente, vamos aqui, pessoal, vamos entender. Os genes podem ser determinados, no caso, podem ser determinados da seguinte maneira: dominante ou recessivo. Quando dominante, né, a característica que carrega se expressa na presença de um único alelo ou de ambos. Então você vai ter esse caso, né, que é o dominante. No caso do lobo da orelha, né, a característica dominante é expressa em que? No lobo solto. Então o solto é o dominante. Por isso o indivíduo heterozigoto e homozigoto dominante possuem esse fenótipo. Já as características condicionadas pelo gene recessivo, lobo preso, só se manifesta quando os dois genes recessivos estiverem juntos. Nesse caso, o indivíduo homozigoto recessivo. Tranquilo? Muito bem. Questão 6. Na genética, uma expressão bastante conhecida diz que o fenótipo e o genótipo mais o ambiente. Essa expressão significa o que, pessoal? Lembrando, fenótipo e o genótipo mais o ambiente. Então, significa exatamente o que, pessoal? E vou descartar o genótipo ambiente, que não é. Então, a resposta correta é: o fenótipo do indivíduo é o resultado da expressão do seu genótipo em um dado ambiente, tá? Então, alternativa C. Questão 7. Após a fecundação, a união, né, do ovócito e do espermatozoide, a produção de uma única célula diploide pode se formar, por exemplo, gêmeos monozigóticos. Essas células se separam em alguns momentos, multiplicando-se células e originando dois embriões. Portanto, o genótipo desse tipo de gêmeos é o mesmo, apesar de muito parecido. Esses irmãos podem apresentar inúmeras diferenças entre si. Explique por que isso acontece. Então, olha só, pessoal. Como seus genes são iguais, eles compartilham a mesma semelhança, tá? Apesar disso, o seu fenótipo pode ser influenciado também pela interação das características genéticas com fatores ambientais, ou seja, cada um pode ter um estilo de vida diferente, como a alimentação, né, e outras atividade física e etc, tá? Então, eles podem apresentar essa diferença no fenótipo, apesar de ser genotipicamente idênticos. Desculpa aí que eu travei. Vamos lá. Questão 8. Em um experimento, né, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Este conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneiras idênticas, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram o que, pessoal? Nesse caso, os seus genótipos são idênticos e os seus fenótipos são diferentes. Por quê? Porque elas tiveram duas condições ambientais diferentes. Então, alternativa B de bola. Questão 9. Um estudante de 23 anos, doador do sangue tipo universal, e é moreno, tem estatura mediana e pesa 85 quilos. Todas as alternativas apresentam características hereditárias desse estudante, que são influenciadas pelo ambiente. Exceto, qual aí nesse caso, pessoal, não é influenciado pelo ambiente? É o sexo, é o grupo sanguíneo, né? O D, então não tem como ser alterado, né? O grupo sanguíneo. 10. Sobre genética, preencha a cruzadinha de acordo com as informações a seguir. Então aqui na cruzadinha, pessoal, vamos só definir aqui quais são os de cada um, né? Então A1 eu sei que vocês já fizeram, então fica mais fácil. A1 eu tenho o que, pessoal? Gene
recessivo. Então aqui é o gene recessivo. 2. Eu tenho o que? Heterozigoto. Então heterozigoto. 3. Eu tenho cariótipo. 4. Eu tenho gene dominante. 5. Eu tenho genótipo. 6. No 6 eu tenho fenótipo. 7. Gene. 8. A 8 aqui, certo? Eu tenho cromossomo. E o 9 eu tenho o que? Homozigoto. Tranquilo? Muito bem. Certo? Estão tranquilo aí, pessoal? Muito bem. Muito bem, oitavo ano. Espero que vocês tenham acompanhado aí toda a correção. Na nossa próxima aula nós temos capítulo novo, tá? Então quero que vocês acompanhem firme e forte até a próxima aula. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!